Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Salve, salve. E mais uma vez estamos nós aqui, unidos e reunidos para a nossa live, para o nosso vídeo, pedindo sempre que Deus nos abençoe, nos oriente e nos guie nessas longas estradas da vida. Essas longas estradas que a gente quer podemos chegar ao nosso farol de chegada, olharmos para frente e podermos enxergar o nosso direcionamento para poder chegar até o nosso farol, como se fôssemos um barco em alto mar, que às vezes não consegue ver nada, tem que ir à deriva, deixar ir. Só pela bússola mesmo, ele vai se direcionando nesta direção, mas não vê terra, não vê mais nada, não vê montes, não vê montanhas. Mas de repente, eis que começam a aparecer os montes, eis que começam a aparecer as montanhas, eis que começa a aparecer a terra firme, eis que aparece o farol do porto de onde esse navio deve chegar. Então, que essa seja a nossa live de hoje também, porque com o tema que nós temos hoje, é um tema muito bonito, que diz o seguinte: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 30. Então hoje, na semana passada, nós fazíamos o seguinte: vocês mandavam as intenções e nós rezávamos sobre as intenções. Hoje nós vamos fazer o seguinte, preste bem atenção. Hoje não são intenções. Hoje você pode fazer a sua pergunta. Faça aí a sua pergunta. Sobre o tema que nós vamos desenvolvendo, você faz a sua pergunta. Você diz o seu nome, a cidade de onde você está falando, está participando, de onde você está vendo a live, e você faz alguma pergunta. Pergunta livre, a pergunta que você gostaria de fazer, apenas isto, tá? Então hoje não é rezar sobre quem pede orações, mas é para quem fizer alguma pergunta. Hoje é dia de pergunta, né? Pergunto, né? É isso aí, tá bom? Enquanto isso eu vou lendo aqui, enquanto você vai pensando também na tua pergunta, nós vamos ler Romanos 8, versículo 26 a 30. Prepara aí a tua pergunta, tá? A tua pergunta que, se eu souber, eu respondo. Eu, dentro da minha simplicidade, do meu jeito de ser, daquilo que as pessoas me perguntam da vida, daquilo que as pessoas me perguntam do meu trabalho, aquilo que as pessoas me perguntam, a igreja que as pessoas me perguntam. Eu não sou um teólogo formado, eu apenas fiz a teologia, mas eu digo para vocês, eu amo as coisas de Deus, eu amo. Eu não sou forte, digamos assim, no conhecimento, mas eu amo aquilo que eu faço. Eu amo aquilo que eu faço. Talvez o meu sacerdócio seja pequeno, mas eu faço aquilo que eu posso. Com certeza e absoluta certeza, tem padres que fazem muito mais. Mas aquilo que eu faço, tenho certeza que é com muito amor, é com muito carinho. Os meus atendimentos é com muito amor e com muito carinho. Quem me conhece desde 4 Barras, aonde comecei o meu sacerdócio, depois de 4 Barras fui para Guararapes, depois de Guararapes fui para Dourados, depois de Dourados vim para Curitiba, depois de Curitiba vim para Siderópolis, depois de Siderópolis para Uruçanga. Você sabe muito bem que aquilo que eu fiz, eu sempre fiz com amor, sempre fiz pensando nos irmãos, sempre fiz pensando no bem.
Eu nunca me preocupei tanto com obras, porque para mim as obras são apenas obras. E qualquer um pode fazer as obras. Mas o meu ministério é sacerdotal. É estar com o meu povo, é amar o meu povo, é santificar o meu povo, é cuidar do meu povo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer a pergunta, que agora eu vou ler. Enquanto isto, eu vou ler aqui o texto de hoje, e que diz assim: Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemido inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que os tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse texto é Romanos 8, 26 a 30. Alguma pergunta? Então tá bom, se quiser fazer pergunta, pode fazer, né? Cada dia a gente pega alguma coisa. Hoje o dia de você fazer pergunta. Até mesmo perguntar: Padre, ô saudade, Padre, e aí, como é que você está? Padre, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então aqui, ó. Então vamos no texto. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Coisa linda isso, hein? Assim começa o nosso texto de hoje. Então, quando estamos fracos, quando já não temos mais forças, quando já nos faltam forças até mesmo para carregar a cruz. Quantas vezes que a gente talvez já disse: Deus, sinto tão pesada esta cruz que eu carrego. Quantas vezes talvez que a gente já sentiu vontade de largar tudo, de chutar o balde. Quantas vezes já nos deu um desespero e uma vontade louca de chorar. E dizer: Deus, me ajuda, Deus. Quantas vezes que talvez nós pedimos: Deus, por favor, me ajuda, estou precisando, Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E quantas vezes a gente também já disse: quer saber de uma coisa? Não adianta nem rezar mesmo. Por mais que eu peça um sinal, não me é dado sinal nenhum. Por mais que eu tente, por mais que eu espere, nada muda. A cada dia, o buraco parece que é cada vez mais fundo.
Eu não sei se vocês já passaram por isto, mas eu, até mesmo como padre, já passei por isto. Eu já não sabia mais o que rezar. Eu já não sabia mais o que pedir. Eu já não tinha mais forças nem para rezar. Mas só que eu começava, como disse aqui, ó, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Eu comecei apenas a dizer, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser pegar o terço, e dizer, Espírito Santo me ajude. Espírito Santo me ajude. Espírito Santo me ajude. Espírito Santo de Deus, vem em meu auxílio. Espírito Santo de Deus, vem em auxílio da minha fraqueza. Espírito Santo, vem me fortalecer. Espírito Santo, vem me ajudar. Espírito Santo, vem interceder por mim. Espírito Santo, estou fraco. Espírito Santo, sozinho não consigo mais. Quantas vezes que eu rezei assim a corona, o terço, passando de bolinha por bolinha, mas eu não tinha força de rezar nem a Ave Maria, nem o Pai Nosso. Não tinha mais força a não ser dizer, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. E quando dizia isto, simplesmente, sabe o quê? Eu me entregava. Eu dizia, mais do que isso, eu não posso fazer mais nada. Mais do que isso, vou fazer o quê? Mais do que isto, vou fazer o quê? Humanamente falando, fiz tudo aquilo que eu podia. Me resta ainda esperar o quê? Aí eu me confiava no Espírito Santo. Eu me confiava no Espírito Santo. Quando eu não sabia mais o que pedir para Deus, porque aqui diz o seguinte, invoque o Espírito Santo, porque nós não sabemos mais, tem momento que nós não sabemos mais o que pedir, nem como pedir. Mas é o próprio Espírito Santo que nos conhece, que sabe das nossas fraquezas. É Ele que age em nosso favor. É o Espírito Santo que é o intercessor. O Espírito Santo que vem em nosso auxílio. É o Espírito Santo que intercede. Mesmo quando já não sei dizer mais nada, mesmo quando aquilo que eu sei é só chorar. Mas o Espírito Santo que prescruta os corações, ele sabe muito bem daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. E se eu não tiver mais força para rezar? Mas ele sabe por que é que eu não tenho mais forças. Ele não nos condena. Ele não nos diz assim, se você não pedir, você não vai receber. Ele sabe muito bem do que pedimos, do que precisamos, do que necessitamos. Basta invocá-lo, basta pedir, Espírito Santo, vem em meu auxílio. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem me iluminar. Espírito Santo, vem me dar uma resposta. Espírito Santo, eu preciso de uma luz. Vem, Espírito Santo. Tem uma pergunta, sim.
Ah, da Maria Helena. Qual pergunta? Gostaria de saber o que quer dizer que às vezes acontece na missa. Fico abrindo a boca de sono, mas só às vezes. Como que é? Fica abrindo a boca de sono. Não é sempre, mas às vezes acontece. Sim. Isto acontece principalmente, minha querida irmã, quando você está prestando mais atenção na missa, quando você recebe a unção, quando que a missa está tocando mais o teu coração. Isto que acontece com você, nós chamamos de libertação. Você está se libertando daquele sono interior. Você está despertando para as coisas de Deus. Você está se avivando. Você está acordando para receber as coisas de Deus. Então, a minha dica é o seguinte: quando isto acontecer, não saia da igreja. Mesmo que você tenha que bocejar, boceje, porque é um despertar. Você vai ver que cada vez que isto te acontece, você sai da igreja diferente. Você pode até sair sonolenta. Você pode até sair com sono. Mas depois, durante o dia, você sente uma leveza muito grande. Continue indo e continue desejando a tua libertação. Olha que dentro de você, de alguma forma, você foi em lugares que te contaminaram. Você foi em lugares que não era da Igreja Católica. Você foi em lugares em que não era o padre que estava lá te abençoando. Não era um grupo da renovação carismática. Você foi em lugares, eu não vou dizer o que, mas você vai saber. Você foi em lugares que não foram bons, que em vez de sair livre e liberta, você saiu contaminada. E agora, quando essa contaminação, que você vai na missa e que você recebe uma unção muito grande, você recebe a presença de Deus muito grande. Então, essa presença de Deus vai afastando, vai anulando e vai saindo de você através de arrepios, através de vontade de sair da igreja, através de bocejo, bocejar, através de ficar inquieta dentro da igreja, vontade que termine logo a missa, uma vontade estranha de sair da igreja. Pode ver que é isto que acontece na tua vida. Mas permaneça forte e firme. Permaneça dentro da igreja. Permaneça aí que você vai ser purificada de todas as impurezas. E se você puder, faça uma renúncia. Pelo menos diga o seguinte: Senhor, eu renuncio todas as impurezas da minha vida. Senhor, eu renuncio pelo Espírito Santo todas as impurezas da minha vida. Senhor, eu renuncio pelo Espírito Santo todas as impurezas da minha vida. Senhor, eu renuncio pelo Espírito Santo as impurezas da minha saúde, as impurezas da minha mente, as impurezas do meu espírito, as impurezas dos meus pensamentos, as impurezas do meu pensar, as impurezas do meu olhar, as impurezas dos meus ouvidos, as impurezas da minha boca, as impurezas do meu coração. Eu renuncio, Senhor, através da força e da graça do Espírito Santo. Você vai ver a obra nova que o Senhor vai fazer na tua vida pelo Espírito Santo. Mais alguém? Da Diana? Isto. Então vai lá da Diana. Que a Diana... Hã? Sim. Pediu o quê? Ela gostaria de saber como que você se sente em poder ajudar tantas pessoas. Quando você trouxe a missa, ela indicou libertação para a Sandra. Como que você se sente em ajudar tantas pessoas? Eu digo para você, minha querida irmã, meu querido irmão que está me ouvindo, tenho certeza que a minha vida, ela não é uma vida forçada. Eu não faço nada para agradar ninguém. Eu não faço nada para imitar ninguém. Eu não faço nada simplesmente para obedecer alguém.
Eu não faço nada para querer ser igual ou melhor do que alguém. Tudo aquilo que eu faço, eu digo para você, eu faço de coração. Eu faço porque este é o meu jeito de ser. Eu faço porque eu amo as pessoas. Eu faço porque eu amo os amigos. Inclusive, quando tem amigos que me viram as costas, eu chego a ficar doente. Eu chego a ficar triste quando tem amigos que me viram as costas. Porque tudo aquilo que eu pude fazer por ele ou por ela como amigos, eu sempre fiz sem cobrar nada. Eu sempre fiz sem esperar nada em troca. Eu sempre fiz o bem pelo bem. Eu sempre fiz amar pelo amar. Mas nada em troca. Então, quando que eu faço alguma coisa, tudo aquilo que eu faço, até mesmo fora, que são os meus atendimentos, que são os atendimentos depois das missas, aquelas filas longas para pedir as bênçãos. Nada disso me é pedido por ninguém. Mas enquanto que eu não vejo o último chegar até mim e eu impor as mãos, eu não fico tranquilo. Quando tem alguém que me pede alguma coisa que eu não posso ajudar, que eu não posso fazer, eu fico triste. Eu sempre faço o seguinte, eu tenho algo, quando que eu vejo uma pessoa meio assim de idade, que me pede uma benção, que me pede uma ajuda, eu sempre lembro do meu pai e da minha mãe. Eu digo o seguinte, como é que eu gostaria que o padre da paróquia deles, um outro padre atendesse o meu pai e atendesse a minha mãe. E quando vem alguém até mim, que é um jovem, uma criança, um adolescente, eu também sempre digo, como que eu gostaria que um outro padre atendesse o meu irmão, atendesse a minha irmã, com o mesmo carinho que eu gostaria que eles fossem atendidos. É o mesmo carinho que eu tento fazer para atender o meu povo amado e querido. Então, minha querida irmã, não lembro mais o nome. Como que é o nome dela? Diana. A Diana. Diana, aquilo que eu faço pode ter certeza. Eu nunca fiz para me vangloriar. Eu nunca fiz para ser diferente. Mas eu sempre fiz por amor. Eu sempre fiz por amar as pessoas. Eu sempre fiz para dar o melhor para as pessoas. Esse grupo que fizemos de Grupo Transformados pela Inteligência Espiritual, eu fiz por amor, não foi a igreja que me pediu. Esse grupo que estamos fazendo agora, que vamos fazer para o Advento, de novo um grupo fechado pelo WhatsApp. Olha, todos os dias eu mando um vídeo, todos os dias para este grupo eu gravo um vídeo, todos os dias eu nunca esqueço deste grupo. E agora estou começando com esse outro grupo, o grupo do Advento de um Novo Nascimento. Padre, o que você ganha com isto? Eu ganho tudo. Eu ganho tudo. Porque fazendo isto, fazendo este grupo, vendo o meu irmão que está aí do outro lado, tendo um novo nascimento pelo Natal, de quem está triste ganhando alegria, de quem está doente recebendo a saúde, de quem tem um câncer sendo curado, de quem tem problema na família, tendo uma família restaurada, de quem tem problema com os filhos, com as drogas, ou algo parecido assim, tendo os filhos restaurados, de quem anda na escassez, tendo a graça da fortuna, da riqueza, da prosperidade. Eu ganho.
não eu diretamente, mas eu já vendo meu irmão, a minha irmã, ganhando tudo isto, eu fico feliz. Porque um pastor só pode estar feliz quando vê o seu rebanho feliz também. É isso, Diana. Obrigado. Tem mais alguém? Tá, então vamos seguindo em frente aqui, se aparecer. Tá? Depois aqui um pouquinho mais para baixo, disse assim. Então, se o Espírito Santo, ele pede por nós, então sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, porque o Espírito Santo, ele pede exatamente aquilo que nós precisamos. Se nós precisamos, por exemplo, de saúde, o Espírito Santo não vai interceder para que nós tenhamos bens materiais. Mas se nós precisamos dos bens materiais, ele vai interceder para que recebamos os bens materiais. Se nós estivermos tristes, o Espírito Santo não vai interceder para que compremos uma casa na praia, mas ele vai interceder para que tenhamos a graça de sermos felizes, alegres, contentes. O Espírito Santo, ele sabe exatamente pedir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós precisamos. Por isso que tudo contribui para aqueles que amam ao Senhor, mas tudo contribui diretamente. Porque o Espírito Santo, ele sabe do que eu preciso. O Espírito Santo sabe daquilo que você precisa. Se você está precisando de alimento na tua casa, o Espírito Santo, ele não vai te dar um cobertor. Ele vai abrir as portas para que alguém te ajude, ou que você tenha um bom emprego para comprar a comida que você precisa. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo contribui para aqueles que amam o Senhor, sim, é verdade. E ele contribui exatamente na direção certa daquilo que você precisa. Se você precisa ir até Curitiba, ele não te dá uma passagem para ir até Porto Alegre. Ele sabe muito bem aquilo que você precisa. E ele te dá passagem na hora certa, do jeito certo e para o lugar certo. Então tenha certeza que isto é verdadeiro, isto é verídico, isto é real. Então você recebe do Espírito Santo, você recebe de Deus aquilo que você precisa quando você invoca o Espírito Santo. Tem mais alguém? Tá. Aqui diz o seguinte, se vocês quiserem fazer aí alguma pergunta ainda, toda e qualquer pergunta que você fizer aí, eu vou respondendo. Da minha vida, do exemplo da minha vida, como eu rezo, como eu sou, pode me perguntar. Aqui diz o seguinte, de acordo com o projeto de Deus. Então, Deus nos dá de acordo com o projeto de Deus. Ou seja, aqui é o seguinte, eu falei que Deus tudo nos dá, pelo Espírito Santo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas quando que é para o projeto de Deus? Não peçamos nada que não seja do agrado de Deus. Não façamos nada que não seja do agrado e do projeto de Deus. Não queiramos comprar uma roupa, Deus, eu preciso comprar esta blusa ou esta saia, porque eu quero ser igual da fulana de tal, porque eu quero invejar a fulana de tal, porque eu quero esnobar a fulana de tal, porque eu quero
ser igual a fulana de tal. Aí não adianta. Deus não vai te ajudar, porque esse não é o projeto de Deus. Se você quer ter exatamente um carro para quê? Para mostrar que você pode comprar um carro? Isto não é projeto de Deus. Você quer um carro para quê? Para mostrar para o teu vizinho que você também comprou um carro? Isto não é projeto de Deus. O projeto de Deus é te dar um carro para as tuas necessidades e para as tuas e da tua família, para irem ao trabalho, ao lazer da família, às orações, à fé, à espiritualidade, ajudar alguém, levar alguém, buscar alguém, favorecer alguém. Se você fizer isso, Deus vai te dar um automóvel. Mas não seja por inveja. Não seja porque o outro trocou o carro que eu vou trocar o carro também. Porque a outra fez um casamento assim, eu quero fazer o casamento igual, só para não ser diferente da minha amiga. Então aí não adianta. Também aí não adianta. Se é simplesmente para ser igual da amiga, para fazer igual da amiga, também não adianta. Pode ter certeza que Deus não te dá. E isso que você quer fazer exatamente para esnobar, para aparecer, para invejar de alguém, pode ter certeza que isso não vai te levar para lugar nenhum. Porque você só recebe quando você verdadeiramente está de acordo com o projeto de Deus. O projeto de ajudar, o projeto de ser diferente, o projeto de ajudar o mundo, o projeto de ajudar alguém, um projeto da caridade, um projeto do amor, ajudar a igreja, ajudar a quem precisa, fazer caridade, ajudar os idosos, ajudar as pessoas, mas não como competição. Não faça nada por competição, porque se você fizer por competição, você não recebe nada. Tem alguma coisa aí? Não? Ninguém hoje quer perguntar nada? Por enquanto estou colocando aqui, porque já vamos aqui. A última coisa que eu vou falar aqui. Então, quando fazemos de acordo com o projeto de Deus, então nós seremos conforme a imagem de seu Filho. Deus nos tornará conforme a imagem de seu Filho. O que é ser imagem? O que é ser imagem de Jesus? Será que ser imagem de Jesus, digamos aqui na América Latina ou aqui no Brasil, será que ser imagem de Jesus é cabelos compridos, barba longa, olhos azuis? Será que isso é ser imagem? Não. Isto não é ser imagem. Porque não é esta imagem que Deus fala. A imagem é nós nos aproximarmos o mais possível dele, a essência dele, aquilo que ele é por essência, aquilo que Jesus é, o puro bem. O puro bem. A imagem é quando eu pego uma imagem de Cristo e começo a pensar nesta imagem que eu vejo do Cristo. Uma imagem de um Cristo que ama, que perdoa, que abraça, que ajuda, que visita doentes, que acolhe os doentes, que vai na casa onde tem os falecidos, os mortos, que ajuda
a família enlutada, que acolhe os peregrinos, que acolhe as viúvas, que faz o bem sem olhar a quem, que acolhe as prostitutas, que perdoa os pecadores, que ama sem crítica nenhuma. Vai, eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Que ressuscita os mortos, que dá comida a quem precisa. Isto é ser a imagem de Jesus. Isto é ser a imagem dele. Não é que alguém lá fora esteja pensando, como a gente sempre faz na Páscoa, principalmente na Páscoa, que tem alguém que deixa o cabelo crescer, depois deixa a barba crescer, para se caracterizar de Jesus, para ter a imagem de Jesus. Podemos, muito de nós, sermos sósias de Jesus, mas podemos apenas ser sósias, ou seja, aparência, mas não a imagem. Podemos ter a aparência de Jesus, mas talvez o nosso coração não tem nada com Jesus. Então, se você quiser ser imagem de Jesus, olhe, faça a imitação de Cristo. A imitação de Cristo. A vida dele. Como ele viveu. A forma que ele viveu. Como ele amou. Eu encerro aqui, porque me vem em mente, eu não sei cantar lá a música, mas tem uma música que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Aí continua e diz, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso é ser imagem. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus esteja contigo. Alguém colocou para encerrar alguma pergunta? Hoje ninguém quis saber da minha vida, ninguém quis saber nada de mim, né? Ai, ai, ai. Eu pensei, hoje vou responder bastante coisas de mim. As pessoas vão até se interessar em me perguntar, né? Mas ninguém perguntou, só a Diana e a Maria Helena. Diana e Maria Helena, obrigado por também me perguntarem um pouco como estou e um pouco sobre a minha vida. Obrigado de coração. Isto é que faz a gente ser feliz, isto é que faz a gente ser irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que sejamos felizes, iluminados e abençoados. Eu faço isso por amor, porque te amo, porque te quero bem. Tenho certeza que você é meu irmão, que você é minha irmã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.